Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas do Padoca Leal e no vídeo de hoje vamos falar sobre 4 fermentos, o que é cada um e as suas diferenças também ali, explicar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Se você não sabe o que é, acompanhe o vídeo, não esquece também de deixar o seu like, curtir aí, comentar o que você está achando do vídeo. Comenta também se você já sabia de algum desses itens que a gente vai falar aqui sobre fermento. Então bora pro vídeo. O que é o fermento na panificação? O fermento nada mais é do que micro-organismos ou leveduras, né, que se alimentam do amido da farinha, dos açúcares que tem ali dentro. Isso faz com que os micro-organismos produzam gás carbônico e álcool. Esses dois juntos, dentro da massa ali, ela faz como se fosse uma rede de peixe, né? Como imagine aí a rede de pescador que pega um peixe, o micro-organismo se alimentando desses amidos, açúcares, ele faz produção do gás, o gás começa a crescer e o glúten, que é algo que a gente vai falar em outro vídeo, que ele atua como se fosse uma rede, né? Ele segura esse gás, então faz com que o seu pão vá crescendo até um certo ponto, pois depois de um certo ponto essa rede ela estoura, né? Ela solta e esse gás ele acaba saindo, vazando, e é o que faz o seu pão murchar. Mas temos aí 4 tipos de fermento. Vamos começar agora falando sobre o fermento biológico. O fermento biológico, ele é aquele fermento de tablete, né, que a gente chama, que precisa ser armazenado. Uma das características dele ele precisa ser armazenado em geladeira. Uma das características desse fermento é que o processo de fermentação dele acontece antes do assamento, né? Ou seja, a gente precisa que ele cresça em estufa, em um ambiente mais propício ali ao crescimento da massa. Depois que chega até um certo ponto, ele vai para a parte do assamento. Então esse é um fermento biológico, o próprio fermento seco também, ele tem essa diferença, ele precisa crescer antes para poder assar. O modo de cálculo aí que a gente usa como base sempre na panificação de porcentagem, a gente utiliza o fermento biológico como 2% do peso da farinha. Então, um exemplo, se você vai bater uma massa com 1 kg de farinha, 22% dele dá 20 gramas. Então, você usaria 20 gramas do tablete. Então, esse é uma especificação do fermento biológico. Vamos falar agora sobre o fermento seco. O que é o fermento seco? É aquele mesmo fermento de tablete lá, que a gente tem que armazenar em geladeira, porém ele passa por vários processos na indústria para fazer com que ele tenha retirada da água. Ele vai desidratar no caso, então ele vai ficar bem mais concentrado. E agora falando das características dele, uma das características que ele tem é ser já mais forte do que aquele biológico de tablete. Então o de tablete a gente utilizava 2% em cima da farinha. Já esse a gente precisa tomar cuidado porque se você usar 2%, teoricamente você está colocando 3 vezes mais. Então, para simplificar, do tablete, a gente coloca 2%. Então, a cada 1 kg, 20 gramas, né? Se você for colocar o fermento seco, tem que levar em consideração que você tem que fazer dividido por 3. Então, você pega o fermento biológico, faz lá, é 1 kg, 2% dá 20 gramas. Ah, mas eu estou utilizando fermento seco. Então, 20 gramas dividido por 3. Sempre pega como base o fermento biológico de tablete, 2%, e o resultado dele divide por 3 para usar o seco. Ou seja, vai dar em média 6,6 gramas de fermento seco. Ok? Outra característica, se for o fermento seco normal, você precisa ativar ele com água morna ou leite morno, se a sua receita for apenas leite. Então você tem que aquecer aí um pouquinho de água ou um pouquinho de leite, em média temperatura aí de 35, 37 graus. Não pode ultrapassar 55 graus, que isso aí já acaba matando o fermento. Então um ponto bom aí de teste é você esquenta no micro-ondas que for e põe assim em cima da palma, né? E chega a um ponto que não queima a sua palma. Então já está num ponto bom para você ativar o seu fermento. Porque como ele está desidratado, está seco, ele precisa ativar com um pouco de água morna para a levedura, né, o micro-organismo acordar, por assim dizer, e começar a fazer o processo de fermentação, de se alimentar ali do amido e tudo mais, tá bom? Temos o fermento seco instantâneo.
Então esse seco instantâneo, ele não precisa dessa ativação, você pode adicionar ele direto na farinha. Outra característica desse fermento é que ele pode ser armazenado no seu armário normal, né? Ele não precisa ser armazenado refrigerado. Então fica bem mais fácil aí, não ocupa espaço em geladeira, em freezer. Você consegue armazenar grande quantidade dele em um pote também por um longo período de tempo, já que ele é desidratado, ele aguenta mais tempo de prateleira. Vou falar sobre o fermento químico, um fermento aí que a gente utiliza em bolos, em tortas líquidas, em muffins, né? Esse fermento ele tem uma característica diferente. O processo de ativação dele, de se alimentar do amido, ainda consiste no mesmo. Ele faz essa função também, porém através de outras vias aí. As características dele é que a reação dele já acontece dentro do forno. Então, uma das características do fermento químico, ele é feito através de bicarbonato de sódio e umas misturas de substâncias ácidas. Então, isso que faz o processo do bolo crescer. Outra característica, o processo de crescimento acontece dentro do forno. Não é igual aos outros fermentos que você precisa deixar ele crescer em estufa, deixar crescer antes para depois assar. Então, ele acontece já no momento em que você colocou no forno, começa o processo de crescimento. Outra característica, e uma dica até, você vai usar o fermento químico, fez ali a sua massa de bolo, já que ela é um pouco mais líquida, adiciona ela, depois de que estiver quase pronto, você põe o fermento e só dá uma misturada, finaliza de misturar, porque quando você coloca já como primeiro ingrediente ou segundo, já começa ali o processo de crescer também. Então, se você demorar muito, for algo que você precisa demorar muito ali mexendo, já começa a crescer. E aí, quando você for porcionar ou até colocar para assar, ele já cresceu, vai metade do volume. Então, uma dica é, coloca no finalzinho. Bateu todos os ingredientes, no final adiciona o seu fermento químico, mistura e aí porciona na sua forma de muffin, de bolo, que seja. Esse fermento é mais recomendado aí para uso de bolos, tá bom? Bolos, muffins, não recomenda ele, não dá para usar em pão, porque o pão depende daquele processo de crescer antes. Então, usa-se ele ainda em cookies, algo que precisa crescer só um pouquinho ali no processo de assar também, usa um pouquinho dele, mas não em pães aí que a gente faz em diversas padarias aí, não existe, não faz com esse fermento químico pão de sal, pão de leite que seja. Agora vamos falar sobre fermento natural. Então, o que é o fermento natural? É mais conhecido aí como levain, massa-mãe, né? E o que consiste esse fermento? Ele é feito através aí, uma das características dele é que demora entre 7 a 10 dias para você conseguir ativar e fazer esse fermento. Por quê? Ele é apenas uma mistura de farinha e água. Então você vai misturando aí farinha e água por longos 7 dias e vai alimentando, 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 até que ele comece a ter um processo de fermentação, porque através dessa farinha e água vai captando micro-organismos do ar. Então esses micro-organismos vão começando a se alimentar ali da farinha. Não é igual o fermento seco ou biológico, que o micro-organismo ou a levedura já está ali. Não, você precisa primeiro captar esse micro-organismo do ar que seja, ou através de outros meios, que é uma outra característica que dá para fazer, é com a casca do abacaxi. A gente faz também, pega a casca do abacaxi, coloca numa garrafinha com um pouco de água, e aquela água vai ter os micro-organismos da casca do abacaxi e de uva passa também. Então, são outros meios que a gente tem para fazer. Deixa ali ele bem fechado, 7 dias, vai estufar toda a sua garrafa, e aquela água você vai coar e misturar na farinha. Então, ali já vai ter um micro-organismo mais forte, né? Então vai acelerar o processo. Então o fermento natural é quando você precisa de outros micro-organismos que não seja o do biológico, que o biológico já tem o nome específico, eu vou deixar aqui o nome dele. O fermento natural ele precisa de micro-organismos do ar. Demora de 7 a 10 dias, e uma das diferenças que ele dá é que ele gera mais sabor, mais aroma. A gente basicamente, quem gosta de trabalhar com fermento natural já tem aí paixão pelo que está fazendo, porque são pães que demoram bastante tempo, então você precisa ter bem paciência para fazer. Então ele dá mais sabor, mais aroma, gera mais valor à pessoa, né, que está fazendo ali com o resultado final. O fermento aí que eu mais utilizo é o fermento seco, porque ele é mais prático na hora de utilizar. Eu coloco ele em um pote, ele armazena bastante fermento, e como ele é mais concentrado, eu sempre coloco
faço a divisão que a gente aprendeu aí, então fica muito fermento dentro de um pote que eu posso armazenar por muito tempo. Nada impede de você usar o biológico ou qualquer outro desses que a gente citou, tá bom? Também tem o fermento natural, mas aí é um potinho à parte, aí como eu gosto de fazer esses pães, deixo lá na geladeira e vou alimentando. Então cada fermento aí depende do modo que você vai usar, da sua situação que você está vivendo, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, comentar aí o que você está achando, se você gostou, se eu te ajudei de alguma maneira, tá bom? Compartilha com os amigos, ativa as notificações. Fiquem ligados que todo domingo tem receita nova e toda quarta tem um vídeo informativo. Espero que gostem e até o próximo vídeo. Aí agora é padoquinha, né?